um grande erro aí é você não estar vendo o marketing como um investimento, tá enxergando o marketing como custo. E aí qual é o impacto disso no seu consultório, né? Que é realmente você ficar estagnado, você não ampliar o seu alcance, não crescer o seu particular, atingir outras pessoas. A partir do momento que você começa no seu consultório particular, é primordial que você comece a coletar as métricas de onde seus pacientes estão vindo, qual é a taxa de utilização, se os pacientes que você atende eles estão voltando. Em cada jornada você pode e deve mapear esses números, esses dados. E cada dado que você vai descobrindo, você vai conseguindo fazer ajustes para ir melhorando. Se você não tem dados, você está dirigindo no escuro sem enxergar nada, né? Você não faz a mínima ideia para onde você está indo. Mais uma live semanal do CVM sobre marketing médico. Estou aqui com o Thiago Barbosa. Fala, Thiago, tudo bem? Bom dia, Sidney. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos em mais uma live. Todas as quinta-feiras, né, Sidney? A gente vai estar aqui com vocês. Já deixem agendado aí todas as quinta-feiras estar aqui com a gente aqui para estar por dentro aí das principais mudanças no marketing médico. Você pode estar implementando para ajudar você a alavancar o seu particular. O tema da live de hoje é os 4 grandes erros que estão impedindo médicos de faturar pelo menos R$50 mil por mês apenas com serviços médicos particulares. E quem somos nós, né, para falar sobre isso? Eu sou Wilder Sidney Guimarães, sou médico, sou professor, sou empresário e sou criador do método O Círculo Virtuoso da Medicina, CVM, que já ajudou diretamente mais de 1.300 médicos a viverem seus serviços particulares, fazendo a transformação de vida dos seus pacientes e, obviamente, na sua. Tudo isso de forma íntegra, de forma ética, sem esqueminha. Já são centenas de médicos, Brasil e mundo afora, que a gente já tem ajudado. Bora lá, pessoal. Me chamo Thiago Barbosa. Eu estou com o Sidney aqui bem do início do projeto aí. Então, ao longo desses anos eu estive, né, ao lado não somente do Sidney, mas de todos os médicos que estão no CVM, que passaram pelo CVM. Então, eu estive presente em várias reuniões, diversas reuniões, ainda estou presente, né, nas reuniões, por exemplo, no nosso grupo de mentoria, por exemplo. E ao longo desses anos eu absorvi todo o conhecimento do nosso método e conhecimento direto do campo de batalha. E também, por necessidade, né, eu sempre me envolvi aqui com marketing, então sou responsável pelo marketing do CVM e hoje eu também tenho a Upper, que é uma empresa de marketing médico focada em atender exclusivamente médicos que precisam ali de alguém que conheça não só marketing médico, mas também a metodologia do CVM. Então hoje tem a Upper, que é uma parceira do CVM, que eu sou responsável aqui, que cuida dos cases do CVM, por exemplo, que a gente tem aí. Não só dos cases do CVM, alunos do CVM, mas também de outros médicos que precisam de um serviço voltado realmente para conhecer essa metodologia, voltado para a experiência em marketing médico. Se você, colega médico, colega médica, se você sente que seu consultório tem potencial, mas ainda não consegue atrair ou fidelizar esses pacientes certos, fica até o final, porque nós vamos explorar erros que talvez você possa estar cometendo e nem se dar conta de estar cometendo. O primeiro erro aqui que a gente vai trazer, pessoal, do marketing, né, voltado para Estou impedindo o médico de crescer aqui, de faturar os 50 mil por mês. A gente traz o erro de não ter dados. E aí, o que significa esse erro de não ter dados, a falta de dados? Hoje, a partir do momento que você começa no seu consultório particular, é primordial que você comece a coletar as métricas. Quais são as métricas que a gente está falando, né? Métricas como de onde seus pacientes estão vindo, qual é a taxa de utilização, se os pacientes que você atende eles estão voltando. Então, isso que são as métricas no particular, por exemplo. E aí, por que isso é um erro no particular? Quando você não tem controle sobre essas métricas, essas informações, você vai começar a seguir sempre no achismo. Eu vou focar nisso porque eu acho que meus pacientes estão vindo de lá. Eu acho que isso não está funcionando. Eu acho que
aumenta o investimento aqui, ou etc. Você fica dando tiro no escuro, porque você não tem métricas de onde você realmente deve focar ali, não só tempo, dinheiro, mas também sua energia, e isso é primordial para que você concentre esse tempo, energia e dinheiro, realmente, o que você tem aí de tempo em realmente algo que vai te dar retorno. É como, né, Thiago? É como se esse achismo é como se você estivesse dirigindo no escuro. Você não, é como se você não enxergasse as placas. Os números é como se fossem placas numa estrada. Eles vão te dizer, ó, dobra à direita, dobra à esquerda, ou então segue em frente, ou então pare, né? Por exemplo, se você sabe que, como o Michel fala na live de segunda-feira com o Michel, ele falou, cara, 75% dos meus pacientes que fecham o serviço de auto-ticket vêm de indicações de outros pacientes. 75%. Isso significa de 3 a cada 4 que fecham uma cirurgia ou um programa de acompanhamento com o Michel, 3 vêm de indicações. Então, e apenas 25% vem das outras ações de atração de pacientes, né, dos outros canais de marketing, né, Instagram, Google, YouTube, enfim. Se eu sei que 75% dos meus pacientes vêm de indicações, eu vou botar 75% de energia onde? Nas indicações. Então, isso é como se fosse os números nos guiam. Se você não tem números para te guiar, é como se você estivesse andando numa estrada, dirigindo no escuro e sem ver as placas. O impacto disso no seu consultório, né, é que realmente você vai ficar nesse achismo, você não vai identificar o que está funcionando no seu consultório, isso não vai te dar clareza. E aí imagine que você tem, você vai, esse mês eu quero chegar a bater os 50 mil. Né? Você está nos 25, 30, você quer bater os 50 mil, mas você não tem clareza de onde investir esse dinheiro, né? De onde você vai investir para que você consiga atingir os 50 mil. Então, não ter os dados, não ter números, é como se você quisesse chegar em São Paulo, mas você não sabe nem onde você está, você não sabe a distância, você não sabe se você tem dinheiro ou não, se você vai de carro, ou de avião, ou de ônibus. Então, os dados são fundamentais e podem estar impactando diretamente nos seus resultados. Sim, e aí como é que a gente pode resolver isso, né, Sidney? Hoje, por exemplo, aqui na Upper, eu compartilho com os médicos uma planilha, que a gente chama de planilha de leads. Né? O que é leads, pessoal? Todo potencial paciente que ele entra em contato com o seu consultório, né, em contato com a secretária, ele é um potencial paciente, e no marketing a gente chama ele de lead. Né? Então, a chance de ele converter ali em potencial paciente é grande, e você vai começar eu peço para que as secretárias elas coloquem isso em uma planilha. Então, a gente tem um controle ali, por exemplo, de quantas pessoas entraram em contato durante o dia, se essa pessoa agendou ou não. Se ela não agendou, qual foi a objeção para ela não realizar esse agendamento. Então, por exemplo... Objeção é tudo aquilo que impede ela de tomar uma ação, né? No caso, de agendar uma consulta, ou fechar um procedimento, fechar um acompanhamento. Isso. E aí, vamos dizer que durante a semana aqui teve X número de contatos, mas agendamentos não teve um ou dois, o resto não agendou por achar que a consulta estava cara, falar que não há, objeção de preço. E aí vai te dar clareza para que a secretária, você ajude, né, a secretária. Hoje também, Sidney, eu estou implementando aqui no UP o serviço de acompanhamento secretário. Então, por exemplo, essa semana eu sentei com o secretário de médico para dar feedback realmente sobre a questão do atendimento, né? Então, tem objeções que a gente chama de são objeções universais, né? Então, preço é uma delas. Em qualquer lugar, as pessoas sempre vão buscar realmente, né, formas mais baratas. Então, você precisa mostrar o valor da consulta, mostrar o diferencial ali no que você está oferecendo. Então, uma forma prática aí, você planilhar isso, pedir para ter esse acompanhamento, tem ferramentas também
inclusive tem ferramenta que a gente chama de CRM, que é a ferramenta mais voltada para vendas. Você consegue ter o controle sobre isso, sobre esses dados, e aí, a partir do momento que você tem esse controle sobre essas informações, esses dados, você consegue também acompanhar para que você crie ali alternativas, soluções para aumentar os resultados. Então, como estou trazendo aqui a planilha de leads, planilhar esses leads, essas informações é importante para que você tenha clareza por que os pacientes não estão convertendo. Se estão convertendo também, você coloca lá a origem. Então, por exemplo, você investe em Google, você investe em Instagram, ou Doctoralia, ou você tem indicação de pacientes. Você consegue planilhar isso e colocar lá na planilha de onde estão vindo esses pacientes. E aí vamos dizer que você está investindo no Google ou no Instagram. E aí você planilhando isso, você percebe, você tem clareza de qual é a principal fonte que você está investindo e está trazendo pacientes para você. Então, por exemplo, estou investindo aqui os meus valores, quem está me trazendo mais pacientes é o meu Google. Então, o que eu vou fazer no Instagram para que o Instagram também traga pacientes, ou então eu vou pegar a verba que eu estou investindo no Instagram e eu vou direcionar para o Google para que aumente essa verba no Google e me traga ainda mais pacientes. Então, essa é a importância desses dados e a forma prática de você resolver isso, você ter esses dados, é você planilhar esses dados. Muito bom, Thiago. E, além de você, desses dados, dizer para você, sua principal rede de atração de pacientes é o Instagram, é o Google, é o YouTube, é o TikTok, é o Doctoralia, é indicações, é encaminhamento de outros médicos. Tão importante quanto é você medir, por exemplo, quanto que custa para você ter um paciente novo vindo do Google, por exemplo, que é o que a gente chama de CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Então, a gente tem lá no nosso programa de mentoria as nossas planilhas de evolução. Então, a gente sabe exatamente quanto cada aluno investe por mês em cada rede principal, né? Instagram, Facebook e Google. Então, é muito comum os nossos alunos estarem ali investindo R$1.000, R$1.500 por mês em Google e ter ali, vamos supor que, hipoteticamente, ele trouxe naquele mês R$1.500 investidos, fez com que ele conseguisse 10 agendamentos vindo do Google. Logo, o custo de aquisição de um cliente vindo do Google, né, 1.500 dividido por 10, R$150, não é isso, Thiago? Então, você sabe, se eu sei que R$150 eu consigo atrair um paciente do Google e eu quero faturar 50 mil, e vamos supor que a minha meta seja ter 25 pacientes vindo do Google, não adianta no mês seguinte eu querer faturar 50 mil e continuar investindo R$1.500. Por quê? R$1.500 vão me trazer 10, 15 pacientes no máximo, dependendo dos ajustes da campanha e tudo mais. Não é o único fator, né, que influencia na performance de Google ou Instagram, não é o orçamento. Mas se você sabe que, poxa, em média, nos últimos 3 meses, custou em média R$100 cada paciente vindo do Google. Logo, eu quero ter, 30 pacientes nesse mês vindo do Google. Eu preciso investir o triplo, entende? Então, esse é um outro número, né, o CAC, mas tem outros números, tem o número de, por exemplo, para você começar a olhar qual é a sua taxa de conversão da secretária, quantos pacientes chegaram na secretária, quantos converteram em agendamento, qual é a taxa de conversão do seu site, qual é a taxa de quantas pessoas chegaram no seu site, quantas realmente tocaram no botão e entraram em contato com o WhatsApp. Lá no Instagram dá para ter esses dados também, quantas pessoas entraram, qual é o custo por conversa, né, de aquele anúncio que está rodando no Instagram, no Facebook, e as pessoas tocaram para falar com a sua secretária. Depois, qual é a taxa de conversão de fechamento de procedimentos de alto ticket, de serviços de alto ticket, de PAI, de PAS, cirurgias, procedimentos. De 10 cirurgias, serviço de alto ticket que eu ofereço, quantas eu estou fechando? E eu estou falando de particular, tá? Não estou falando aqui de convênio não vale. Estou falando realmente de particular. Quando você começa a ter esses números,
né, mês a mês, às vezes até olhando para uma sequência de 6 meses, um ano, vários anos, você começa a dominar, né, as ferramentas, e aí você consegue fazer pequenos ajustes que vão fazer você ter resultados maiores. A gente vai já falar sobre isso, né, Thiago, dos outros erros, mas o fato é que, às vezes, os colegas, né, os nossos alunos, os clientes da UP, a gente vê isso muito comum, né? Eles querem investir em marketing no mês e já ter um resultado estrondoso naquele mês, só investindo em marketing. E o que eu estou trazendo aqui é que os dados que a gente está falando é de toda a jornada do paciente. Existe toda uma jornada que cada jornada você pode e deve mapear esses números, esses dados. E cada dado que você vai descobrindo, você vai conseguindo fazer ajustes para ir melhorando. Minha taxa de conversão do site é 50%, então 30%, eu consigo aumentar? O que eu preciso fazer para aumentar? Taxa de agendamento secretária é 30%, como é que eu faço para aumentar? A minha taxa de fechamento de serviço de alto ticket é 30%, como é que eu faço para aumentar? A minha taxa de fidelização é tantos por cento, como é que eu faço para aumentar? Então, se você não tem dados, você, repito, está dirigindo no escuro sem enxergar nada, né? Você não faz a mínima ideia para onde você está indo. Então, o primeiro e talvez um dos maiores erros, né, que podem estar te impedindo aí de estar faturando pelo menos 50 mil por mês é não ter mapeado esses dados. A gente tem aqui um erro muito comum. O médico, ele às vezes ele quer investir em marketing, mas ele quer investir aquele valor ali pequeno, valor de uma consulta, por exemplo, Sidney. Eles realmente começam aqui, né? E às vezes tem uns que querem até menos. Eu falo, não, menos não vai funcionar. Você não quer investir pelo menos ali um valor de uma consulta ali por mês, né? R$600, em uma rede não vai funcionar. Então, esse erro de você não ver o marketing como um investimento, ele também vai estar impedindo você de crescer no particular, de faturar os 50K, e você vai ficar estagnado. Há meses que você não consegue sair daquela média de faturamento e você não está disposto a investir, a realmente ali fazer, né, fazer algo diferente, quer fazer as mesmas coisas, quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, um grande erro aí é você não estar vendo o marketing, o investimento, vendo o marketing como um investimento. Você está enxergando o marketing como custo. E aí, qual é o impacto disso no seu consultório, né? Como eu estou comentando aqui, é realmente você ficar estagnado, você não ampliar o seu alcance, não crescer o seu particular, atingir outras pessoas. E aí também, por exemplo, se você investe ali em Instagram, você está investindo tempo no Instagram, distribuindo conteúdo, então, quer ou não, você também está criando autoridade, você está melhorando a experiência dos seus potenciais pacientes, por exemplo. A gente comenta aqui, né, Sidney, que começou faturando ali, tinha um faturamento de 30 mil no particular, e aí ele começou a investir em marketing, e conforme ele foi investindo em marketing, ele teve clareza de que ele, à medida que ele colocava mais investimento em marketing, ele conseguia ter um retorno maior no faturamento, né? Conseguia ter mais pacientes e ele conseguia ter um retorno maior no consultório. E aí ele chegou a faturar 380 mil reais, praticamente 400 mil reais. Exatamente. E quanto é que ele estava investindo, em particular? Você lembra? Então, 20 mil reais, cara. É aquela velha frase que eu falo sempre aqui no CVM, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém está disposto a morrer. Então, todo mundo quer faturar 400 mil no mês, mas quem está disposto a investir 20 mil em estratégia de marketing? E aí é uma das coisas que eu também estou falando há 6 anos aqui, né? Os médicos, eles têm uma facilidade muito grande de comprar, de investir um dinheiro, muitas vezes até que não tem, para reformar, contratar um arquiteto e fazer uma estrutura maravilhosa, mas na hora de investir dinheiro em campanhas de marketing, equipe de marketing,
eles falam, não, vamos botar só R$ 500 aqui e vamos ver no que dá. E esse é um dos grandes erros que impedem muitos médicos de aumentar o faturamento, tá? De chegar nos 50 mil. E se a gente for fazer uma conta simples, né, Thiago? Vamos pegar um exemplo aqui hipotético. Imagine que você está aí investindo R$ 1.000 em anúncios e você consegue trazer 10 pacientes, como eu disse anteriormente. Se cada um paga uma consulta de R$ 500, isso vai dar o quê? Um faturamento de 5 mil. Você investiu R$ 1.000 e voltou 5 mil. É um retorno sobre o investimento de 5 vezes. Principalmente se você estiver aplicando o método CVM, isso é muito barato. Porque cada um desses 10 pacientes que você atende, eles podem e devem ser convertidos, né? Como é o nosso paciente certo que a gente fala aqui, aquele paciente que precisa e está disposto a pagar pelo seu serviço de alto ticket, pelo seu pai, pelo seu passo, pelo seu procedimento, sua cirurgia. Então, por o serviço que você, pelo melhor serviço que você tem, onde você pode cobrar mais e entregar muito mais ainda. Então, esse retorno sobre o investimento de 5 vezes, ele pode se tornar 10 vezes, 20 vezes. Por quê? Porque esse paciente, ele não paga só a consulta. Se você tiver acesso ao nosso método, você pode e deve ter programas de acompanhamento para você oferecer para ele, para você aumentar esse retorno de 5 vezes para 10 vezes, 20 vezes. E mais importante do que isso ainda, se você realmente estruturar um serviço que realmente faz a diferença na vida desse paciente, o que vai acontecer, Thiago? Ele vai ter resultado, ele vai te indicar, ele vai fidelizar, ele vai ficar com você para o resto da vida. O LTV, como é chamado no mundo dos negócios, né, o Lifetime Value, ou seja, o valor que essa pessoa vai pagar durante a vida dela para você, né, é muito maior do que R$ 1.000 que você está investindo. Por que não reinvestir, né, parte do seu lucro para você atrair não só mais 10 pacientes, mas 20, 30, 40, quanto você quiser. E aí, tudo tem a ver com dados, que é o erro número 1. Se você sabe que, poxa, eu tenho uma taxa de conversão de site, eu tenho uma taxa de conversa, eu tenho uma taxa de agendamento, de consulta de X, e eu tenho um CAC, um custo para aquisição de cliente de Y, logo, para eu ter um faturamento de 50 mil, eu tenho que investir quanto em marketing para ter os 50 mil de faturamento. Se o meu programa de acompanhamento, se o meu serviço de auto ticket é X, por exemplo, a gente tem alunos que têm programa de acompanhamento de R$ 5.000. Para ele faturar 50 mil, ele só precisa fechar 10. 10 vezes 5, 50. Para ele fechar 10 programas de acompanhamento no mês, quantos pacientes ele precisa atender? Eu preciso atender, minha taxa de conversão é 30%. Então, a cada 3 pacientes que eu atendo, eu fecho um pai. Então, para ter 10 pais fechados, eu preciso atender 30 pacientes. Então, para eu ter 30 pacientes, quantos pacientes eu tenho que atrair através do marketing para chegar na minha secretária? Eu tenho uma taxa de conversão na secretária, sei lá, de 10%. Então, para ter 30 pacientes, logo eu preciso de 300 contatos chegando na secretária. Para eu ter 300 contatos, quantas pessoas eu tenho que atingir para chegar os 300 contatos na minha secretária? Percebe o poder dessa ferramenta? Percebe o poder disso tudo que está aqui por trás? Você controla quanto você quer ganhar. Você controla quanto você vai faturar em um mês. E, obviamente, no semestre, no ano. Então, esse é o poder do que a gente está trazendo aqui para você. Tá? Não tenha medo de investir. Não tenha medo de reinvestir, principalmente. Tá? Até entendo de quem está começando ter medo de investir, né, Thiago? Ter medo de investir num custo fixo alto, numa sala, numa reforma, em estrutura. Você deveria ter mais medo de investir em estrutura do que investir em marketing. Por quê? Estrutura não te traz retorno. O marketing, sim. É o marketing e, obviamente, aliado a uma estratégia de experiência do paciente, né? Secretária, consulta e pós-consulta, né? Serviço de auto-ticket, que vão fazer você realmente chegar nos 50 mil, pelo menos, por mês, só com serviços particulares. E a gente tem aqui, inclusive, o print do Jefferson aqui, né, Sidney? Comentando aqui, né? Este mês aqui foi meio fora da curva, mas até este momento eu faturei 380k, então ainda não tinha terminado o mês aqui,
né, Sidney? Ele já estava em 380k, então provavelmente ele conseguiu bater aqui os 400 mil, e aqui ele já tinha investido 20 mil, então provavelmente ele ainda gastou mais aí de 20 mil em marketing. E aí, Sidney, uma informação aqui, Esse aqui é o exemplo prático do que a gente está mostrando, né? Esse aqui é o exemplo que a gente está mostrando, e também a gente quer também falar uma solução. O que você, quanto você deve investir em marketing por mês aí, para que você tenha resultados, não só tenha resultados, e também consiga ir escalando esses resultados. Ele fala do método. Apenas, não estou falando isso aqui para me gabar, eu estou falando apenas para vocês persistirem, porque o método funciona. Então, para além de prova social de Jefferson, de todas as provas sociais que a gente tem, para além da autoridade que eu tenho, que o Thiago tem, né, e da experiência, do know-how, o que eu quero dizer para vocês é que o nosso lastro aqui, o nosso lastro é o método. A gente tem uma metodologia que já foi testada e validada na prática, tá? E essa metodologia envolve, né, alguns aspectos do que a gente está falando aqui, inclusive atrair pacientes, mas não só atrair, encantar e fidelizar. O que a gente tem recomendado, né, de porcentagem fixa? 5% aí do lucro, 5, 10%, dependendo, se você for mais conservador, 5%, se você for mais arrojado, 10% do seu lucro, você deveria considerar reinvestir no seu marketing se você quiser continuar crescendo, tá? Por quê? Porque tem uma frase do mundo dos negócios, Thiago, que diz o seguinte: ou você está crescendo, né, como empresário, ou você está caindo. Não existe voo de cruzeiro na vida do empreendedor, do empresário. Ou você está aumentando o seu crescimento, ou você está diminuindo. Então, é muito comum, né, Thiago, os nossos alunos, nossos clientes da Upper, falarem assim, esse mês vamos diminuir o marketing, porque a agenda está cheia. O cliente falou assim, vamos parar, porque a agenda está muito cheia, já está com tantos meses, e vamos parar. E aí, infelizmente, ela começou esse ano não tendo ritmo mais de espera. Porque um dos erros que ela cometeu foi parar o marketing lá atrás. Ou você está crescendo ou você está diminuindo, não tem outra alternativa. O que fazer com aquelas pessoas que buscam profissionais muito abaixo do seu valor? No caso dele, falou do meu valor, né? O que fazer com essas pessoas, Marcelo? É uma coisa muito simples e poderosa. Preste atenção no que eu vou falar agora aqui. O que fazer com as pessoas que estão buscando outros profissionais que cobram menos do que você? Sabe o que é que você faz com elas? Abre mão. É uma coisa que a gente fala muito aqui, né, Thiago? A gente classifica, Marcelo, os clientes, né, de forma didática, tá? Em 2 tipos. Um dos tipos é o cliente de preço, que é exatamente essas pessoas que, mesmo tendo dinheiro, elas buscam o quê? Elas buscam profissionais, serviços que cobram menos. É o típico paciente que paga o plano de saúde, ele fala assim, eu já pago o plano de saúde, não vou pagar particular, não, eu vou no médico do plano mesmo que eu espere 3 meses, mesmo que eu fique uma tarde inteira esperando para ser atendido por 10 minutos. No outro extremo, no outro oposto, é o paciente de relacionamento. É o paciente que valoriza o relacionamento com o médico, com o profissional de saúde. Tá? Ele não está interessado no custo-benefício, ele está interessado em realmente ter o problema dele resolvido, mas através de uma experiência. E é isso que a gente ensina no nosso método. Um cliente de relacionamento vale por 100 clientes de preço. E quando eu falo vale, não é fazendo juízo de valor, é vale no sentido de, cara, vão chegar no WhatsApp da secretária 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, se um paciente de relacionamento agendar, vale por todas as outras 99 de preço que estão só preocupadas se atende plano, se a sua consulta é barata. Cara, deixa elas. Tem espaço para todo mundo. Infelizmente, a gente sempre vai buscar algo que seja mais barato, seja mais... Né? A gente não tem esse investimento alto, mas, por exemplo, por que as pessoas hoje, né, Cidinho, elas compram um iPhone, compram
coisas que realmente elas não podem, né? Financeiramente elas não podem, mas elas compram porque elas realmente também percebem valor naquilo. Então, antes da secretária falar de preço, ela precisa mostrar valor na sua consulta. Então, por exemplo, como é que você vai responder? Como é que a secretária vai responder isso? Ela vai responder mais ou menos assim. Antes de te responder eu vou te contar um pouco de como funciona o acompanhamento do Dr. Marcelo, para ver se você se identifica, ok? E aí a secretária vai responder. A primeira consulta com o Dr. Marcelo, ela tem hora marcada, ela tem duração mais ou menos aí você pode colocar a duração do seu atendimento, né? A duração de 1 hora, tempo necessário para que possa escutar com tranquilidade todas as suas queixas, demandas, assim fazer uma avaliação global da sua saúde, visando estimular melhores hábitos, etc. E aí você vai trazer isso para a sua especialidade, né? O que a sua especialidade proporciona ao paciente. E aí, caso você tenha, por exemplo, algum serviço complementar que você faça, trazendo o exemplo dos endócrinos, né? Se fazem biopedância, então você já coloca ali que também você tem uma avaliação, não, uma avaliação corporal por biopendância na consulta já. Aí você pode colocar também ali, por exemplo, o doutor Marcelo já atendeu há quase 10 anos, né? Tem experiência, já cuidou de tantas pessoas, já gerou resultado, pode falar dos resultados. E aí perguntar da pessoa no final se é esse tipo de acompanhamento, né, acolhedor individualizado que ele está procurando. E a pessoa vai responder, nossa, é realmente isso que eu quero. E aí você vai... Se ela não quiser, tá tudo bem, né? Se ela não quiser, depois de você falar tudo isso... Ela vai te fazer um favor. Ela vai te fazer um favor. Depois de você falar tudo isso, que você vai fazer... a consulta dela vai ser marcada, que vai ter duração de 1 hora, que você realmente vai ouvir ela, né, acolher esse paciente, que você tem propriedade para ajudar ela, que você, além da consulta, tem mais esse outro serviço que ela não vai pagar no adicional. Depois de você passar tudo isso, se ela falar que ela não quer, e aí realmente ela vai estar te fazendo um favor. Ele realmente é um paciente de preço e não um paciente de relacionamento. E aí, se a pessoa responder sim, aí você vai falar o valor do investimento, e já pode, inclusive, simplificar e dizer que, inclusive, você parcela esse investimento 2 vezes. E agora a gente vai para o terceiro erro, que é aquele médico que começou a investir em Google, Thiago. A gente recomenda começar por Google, né? Porque não precisa gravar vídeo, não precisa aparecer, só precisa contratar a Upper lá. A Upper faz o site, a Upper bota as campanhas no ar, o médico começa a ter a agenda, né? Procura. Se tiver uma secretária, até a Upper agora está fazendo até esse acompanhamento de secretário, dando feedback para a secretária. Então, minimamente, questão de semanas, a agenda começa a ficar cheia, começa a faturar, e aí esse médico ele pode cair nesse terceiro erro, né, Thiago? Que é ficar apenas numa única rede, né? Depender de apenas uma rede. Por que isso é um erro? Isso é um erro porque colocar todos os ovos na mesma cesta é perigoso. Depender apenas de uma rede, você fica extremamente vulnerável à mudança no algoritmo. Você fica dependendo por exemplo, se você só depende de Google, cara, o Google, ele pode ter, sei lá, o STF, pandemia, sei lá, qualquer coisa pode acontecer, o Google sair do ar. E aí? Se o seu negócio depender só de Google e o Google sair do ar, lascou-se. Ou, o contrário, que funciona para mim é Instagram, Google não funciona, eu vou ficar só no Instagram. E se o Instagram sair do ar também, o Instagram mudar as regras, você vai ficar... Como é que fica o seu negócio? Ou, não, meu negócio funciona só com indicação. Indicação para mim é suficiente. E se em determinado mês as indicações não funcionarem, como é que fica? Então, um baita, um erro gigantesco você depender de uma única rede. Se a única fonte de pacientes é o Instagram e o seu perfil perde alcance, seu consultório pode ficar vazio em semanas ou em dias. E a gente tem exemplos disso, né, Thiago? Dentro dos nossos alunos da mentoria, principalmente a gente acompanha mais de perto, os clientes da Upper. A gente já viu
alguns médicos ficarem literalmente desesperados, né, Thiago? Principalmente o Thiago, que escuta mais. Seja quando o engajamento do Instagram caiu, seja quando a conta foi bloqueada, ou quando o Google não performou em determinado mês. Pô, sabe aquele CAC de custo de aquisição de cliente de R$100 e o Google, aí o aluno vai lá, ou o cliente da Upper vai lá e fala assim, não, bora mês que vem vamos aumentar o investimento. Ao invés de 1.000, vamos botar 2. Aí no mês seguinte, ao invés de 2, vamos botar 3. E aí ele acha que só aquilo é suficiente, não vê como enfim, uma união de vários fatores, não é só aumentar, não é só botar dinheiro, tá? Enfim, e aí, determinado mês, o Google não performa. Aí, meu amigo, já viu isso algumas vezes, Thiago? Já recebeu muito médico agoniado aí, desesperado? Já, inclusive agora, final do ano, né, tem uma médica que o Google dela funciona muito bem, a gente investe também em Instagram, só que a principal fonte dela ainda é Google, né? E simplesmente agora, em dezembro, nas festas, o Google parou de performar. E aí, isso deu por conta de final do ano, as pessoas realmente não vão investir, né, em saúde, vão investir em qualquer outra coisa que seja, menos saúde. E agora em janeiro, por exemplo, já voltou a performar o Google dela. Então, tem questão das mudanças, não só que acontecem, Sazonalidade, né? a personalidade do mês também. Pode ser que o mês tenha mais procura, pode ser que o mês tenha menos. Então, esse também é um erro. Inclusive, amanhã, se eu vou reunir com uma médica aqui, que eu dei essa clareza para ela. Google, a gente começou com o Google dela começou a performar bem, né, ela é oftalmologista, e ela estava postergando para entrar no Instagram e tudo, então amanhã eu vou reunir com ela justamente para a gente também investir no Instagram, para não depender só do Google, a gente também impulsionar os vídeos no Instagram para que ela tenha mais resultados ainda, já que o Google dela está performando, está trazendo pacientes, por que não investir também no Instagram e aumentar ainda mais o número de pacientes? E aí, se não só aumentar, investir em mais de uma rede, né? Esse é um erro, investir só em uma rede, mas também a gente recomenda investir nas duas, principalmente para o paciente no Instagram também, porque o Instagram traz mais pacientes de relacionamento. São pacientes ali que compram conteúdos. Interessante. Esses pacientes, a partir do momento que eles começam a consumir o conteúdo, eles passam a se identificar com o que você está passando ali. Então, por exemplo, no Google, a pessoa vai pesquisar no Google, eu quero um oftalmologista aqui na minha cidade, em São Paulo. Encontrou o médico, marcou a consulta, beleza. Quanto ao Instagram, a pessoa passa a te seguir, ela passa a consumir seus conteúdos, então ela entende, por exemplo, a doutora aqui, ela está falando sobre glaucoma, ou ela falou para mim que o glaucoma pode ser hereditário. O meu pai tem glaucoma aqui, eu não fui oftalmologista já faz tempo. Será que eu também posso ter isso? Aí o pessoal vai ficar presente ali, vai entender que também ela precisa ter esse acompanhamento oftalmológico, ela precisa lá fazer o check-up anual lá na visão. Então, você vai criar a consciência de que a pessoa ela precisa desse acompanhamento médico também, e a pessoa, por exemplo, vai ver que ela precisa desse acompanhamento médico, aí você consegue, por exemplo, fazer ou vender um programa, um passe ali, por exemplo, realmente foi diagnosticado, você tem glaucoma, você precisa de um programa de acompanhamento, ou então não, você se encaixa aqui no passe, que aí ela vai fazer aquele acompanhamento tal período, né? A gente tem um passe que é só para consulta, então você consegue também captar pacientes que sejam paciente que a gente chama o paciente certo. Muito bom, muito bom. É isso aí, Tiagão. E então, olha só, diversifique. A recomendação aqui é você diversificar os canais de atração de pacientes particulares. A gente tem aqui pesquisas onde a gente já viu que o Google, rede de pesquisa do Google, Google Ads, funciona muito bem. A gente sabe que depois disso, o Instagram funciona muito bem, Instagram, Facebook, tá? A gente sabe que
Networking funciona muito bem, então fazer parcerias com outros profissionais de saúde, com outros médicos, principalmente se você for de uma área de subespecialidade, então, sei lá, você é neuropediatra. Cara, você precisa fazer parcerias com os pediatras gerais, você precisa fazer parcerias com os psicólogos infantis, você precisa fazer parcerias com os fonos. Não é que precisa, você deve. Né? Você pode não fazer, mas aí você está deixando dinheiro na mesa. Você pode, além disso, criar programas de indicações para os seus pacientes te indicarem, você oferecer descontos, oferecer mimos, né? Porque tudo isso vai fazer com que você potencialize, né, a sua agenda, que você enche a sua agenda. E se você tem uma agenda cheia, você, com o tempo, começa a ter lista de espera, você tem lista de espera, você começa a aumentar o seu ticket, seja de consultas, mas principalmente de programas de acompanhamento, e isso vai fazer com que você chegue muito mais rápido nos 50 mil por mês de particular. Se você fica em apenas uma rede, você tende a demorar mais a chegar nos 50 mil por mês. Citar aqui o nome do Michel, Thiago, que é cliente da Upper também, que é mentor CVM, aluno da mentoria, e agora mentor também, junto comigo aqui. Michel, uma das recomendações que eu dei para ele lá em 2023 foi: beleza, Michel, agora você já está faturando 100K por mês. Cara, agora vamos para o marketing da dominação. Né? O que é isso? Marketing da dominação bora criar sua autoridade em todas as redes. Então, ele começou lá a focar mais no canal do YouTube, né? Aí ano passado já começou também a contratar um RP, né? Relações Públicas, que é uma jornalista que consegue entrevistas na rádio, entrevistas na TV, né? Divulga o trabalho do médico em portais de grande circulação na internet. Então, aí esse médico ele começa a realmente a furar a bolha, né, só daquela rede como Facebook, Instagram ou Google, mas ele começa, né, a crescer muito mais, e quanto maior a autoridade, quanto mais conhecido é o médico, maior é o valor percebido que as pessoas vão ter dele, e aí por isso ele pode aumentar os preços, né, e cada vez mais entregando experiências melhores para os seus pacientes, porque aqui no CVM, né, Thiago, a gente recomenda que a nossa filosofia é menos, porém melhor. Sobre atender menos pessoas e entregar um serviço cada vez melhor, né, mais próximo, mais personalizado, mais efetivo, mais humanizado, né, para que realmente gere transformação na vida dos pacientes. Né? A gente está aqui comprometido não só com transformação na vida de médicos, mas principalmente na transformação da vida dos pacientes desses médicos. E a gente acredita que esse marketing da dominação gera essa percepção de autoridade, faz com que as pessoas paguem os tickets, um serviço de alto ticket muito mais tranquilo. É aquela frase que eu sempre falo também, Thiago: o mais conhecido sempre vai ganhar mais do que o que é mais qualificado. Não é sobre você ter mais títulos, é sobre as pessoas conhecerem você. Né? A gente tem, se a gente for pegar um exemplo aqui, com certeza o Drauzio Varela não é o melhor médico do Brasil do ponto de vista de qualificação. Devem ter médicos mais qualificados que o Drauzio Varela. Mas o Drauzio Varela é um dos mais conhecidos. Por isso, os cachês do Drauzio devem ser muito maiores do que médicos que têm mais qualificação do que ele. Então, no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, no mundo de quem empreende, no mundo real, não a gente pode até dar a analogia da água, né, Thiago? A analogia da água. Cara, água é água. Mas uma água que ela tem uma marca, por exemplo, por que tem águas que custam R$2 a garrafa e tem águas que custam, sei lá, dá um Google aí e pesquisa quanto que custa uma garrafa de água da Voz. Água Voz, preço. É um preço muito maior. Por quê? Porque ela é conhecida, ela tem marca. E quando tem marca, pode cobrar mais, é mais conhecida. Por que a Apple cobra R$15 mil no iPhone? R$20, R$60, dependendo do local aqui, custa uma garrafa de água Voz, tá? E tem uma outra garrafa aqui, a
Pellegrino que custa R$ 590. O produto é o mesmo. É água. É água. É água. H2O. Mas, e aí um exemplo prático, você tocou no nome do Michel, né? O Michel, ele, por exemplo, uma das principais fontes de captação dele é o Google. Tem o Instagram também, mas que acaba trazendo mais pacientes para ele ao Google. Só que, independente do paciente vir do Instagram, vir do Google, vir de indicação, vir da indicação de outros médicos, exclusivamente todos os pacientes, e eu estou usando as palavras dele, tá? Todos os pacientes passam pelo Instagram. Todos os pacientes vão lá consumir os conteúdos que ele está produzindo, vão acompanhar os stories. Todos os médicos, todos os pacientes estão passando pelo Instagram dele, independente da fonte de captação que ele utilize, os pacientes acabam olhando o Instagram. Então, essa questão de investir apenas uma rede, né? Eu vou fazer Google porque eu não quero aparecer no Instagram, porque eu tenho vergonha, porque eu não qualquer objeção que tenha para gravar vídeos, por exemplo, né? Você deixa também de se relacionar com esse potencial paciente, as pessoas te conhecerem. Você utiliza uma frase que você diz: pessoas se conectam com pessoas. Então, trazendo a importância da presença do Instagram, de estar produzindo, não só investindo, não só produzindo os conteúdos, mas também distribuindo esses conteúdos, aparecendo para outras pessoas, que fazem com que você crie autoridade, as pessoas te enxerguem como autoridade, se relacionem com você. E é isso. Exato. Cara, por exemplo, vou dar um exemplo do CVM. Eu não sei, eu não sei não, eu tenho certeza que eu não sou, que nós aqui do CVM, nós não somos os mais qualificados, que a gente tem os melhores títulos, que a gente tem, né, as certificações, a gente não estudou em Harvard, eu não fui na Harvard Business Review, lá, Harvard Business School, mas uma coisa eu sei, eu sou um dos mais conhecidos. O CVM é um dos mais conhecidos. Por que eu sei? Que eu já investi alguns milhões em marketing nos últimos 6 anos. Então, eu posso afirmar que, cara, se os médicos que usam a internet já me conhecem. E os que não usam internet também me conhecem através dos que conhecem. Então, você pode, né, você pode escutar isso e pensar assim, então é só fazer marketing e eu vou ter sucesso. Não, eu tô falando que isso é uma das coisas. Inclusive é o quarto erro, né, Thiago, que a gente vai falar agora, né? Sim. E aí, como a gente está falando sobre toda a questão de pacientes, e aí eu vou trazer também aqui a questão de negligenciar a experiência dos pacientes. Uma vez que você faça esse processo de captação de pacientes, que esse paciente ele marca uma consulta com você, ele passa para o próximo passo. Dentro do consultório particular, na jornada do paciente, que a gente chama aqui, né, Sidney? Ele vai ter contato com a sua secretária, o seu ambiente, com você. Então, aqui temos os processos da experiência dos pacientes. Então, um grande erro aqui é negligenciar a experiência do paciente. E aí, por que isso é um erro? Quando você negligencia a experiência do paciente, você está impedindo com que ele fique encantado pelo seu serviço, que ele volte, que ele te indique, né? Então, pode ser que esse paciente ele não se sinta bem tratado. Então, ele não volta, ele não te indica para amigos e familiares e talvez acabe falando mal de você, né, Sidney? Eu fui naquele médico, ele nem me olhou, ou então eu fui no médico, nossa, o médico era incrível, mas a secretária dele era bem grossa, inclusive a gente já teve isso, né, Sidney? Nossa, doutora, a senhora é incrível e tudo, mas
a sua secretária, eu achei ela muito, etc, etc, levantar uns pontos. Então, negligenciar toda essa experiência do paciente é um erro que você pode estar cometendo. O impacto disso no seu consultório é que realmente você pode acabar trazendo a impressão para esse paciente que o teu serviço não é um serviço bom. E aí, você pode trazer um exemplo bem prático aí para a gente, Sidney? Bora. Vamos lá pegar um exemplo aqui. A gente tem vários exemplos aqui que a gente já deu feedback, né? Principalmente dentro das mentorias, a gente faz uma coisa chamada cliente oculto. E a gente sabe que tem alunos médicos e médicas que têm um atendimento incrível, né? Atendimentos incríveis, consultas incríveis e tal. Mas, muitas vezes, aquela recepção desorganizada. Tem que esperar horas para ser atendido, porque tem atraso, né? E acaba que, principalmente pensando nos pacientes de relacionamento, esses pacientes de relacionamentos, eles não... Principalmente hoje, gente, cada vez mais, as pessoas estão sem paciência para ficar horas sendo mal atendidos, esperando. Eles vão no concorrente. Eles vão no concorrente. Então, a gente está aqui falando de marketing, e eu repito, marketing não é fazer propaganda somente no Instagram e no Google. Marketing é atender a necessidade dos seus pacientes. E isso, o pilar principal, e é o grande diferencial do nosso método e do que a gente entrega, tanto nas nossas mentorias quanto na Upper, é a gente te ajudar a estruturar um serviço realmente que ofereça uma experiência única, completa para os seus pacientes. Que é realmente isso que vai fazer com que o círculo virtuoso da medicina, do seu consultório, da sua clínica particular, cresça. Também você pode você pode medir isso. Inclusive, eu estava reunindo com alguns médicos para ver como é que estava esse atendimento de secretária. E esses médicos são médicos do CVM, que eles, além de oferecer consulta, eles oferecem o programa, né, de acompanhamento, seguindo a metodologia do CVM. E aí eu falei, beleza, bora ver como é que tá aí a questão de pesquisa. Você tem uma pesquisa de satisfação dos pacientes do programa? E aí os médicos não tinham. Então você pode ter uma pesquisa de satisfação, assim, que o paciente deixa o seu consultório, a secretária já manda ali para ele no WhatsApp um questionário ali para ele responder de como foi a consulta. Então você pode medir isso, que é importante, porque a secretária pode, o paciente inclusive pode responder depois. Você pode fazer isso de forma anônima, né, Sidney? Se você quiser. Pedir para o paciente responder ali e falar para ele que é uma pesquisa anônima, que não vai se identificar, e aí ele pode trazer realmente um ponto cego que você tenha no consultório, que você não esteja enxergando. Ele pode trazer ali e você consegue ajustar isso porque você está medindo isso. Então, uma forma prática também é você ter pesquisa não de toda a experiência do paciente, né? Na pesquisa você colocar como é que foi o atendimento da secretária, dar uma nota para isso. Qual foi o atendimento ali do médico, dar uma nota para isso. Né? O que ele tem ali de sugestões, como foi a recepção dele, se ele gostou do ambiente, né? Inclusive, tem médico, a gente tem um depoimento disso, né? Se tem um médico que ele colocou um cheirinho, não lembro qual era o aroma, mas acho que era tipo de laranja, alguma coisa assim. E os pacientes adoravam aquele cheirinho do consultório e, inclusive, já tinham a lembrança de quando sentiam aquele aroma, já lembrava do consultório do doutor ali. E isso é um dos pontos aí que fazem a diferença. E a gente está falando de não negligenciar a experiência. Então, dentro do método CVM, o que a gente ensina? A gente ensina você a fazer com que o paciente sinta a experiência desde o marketing, mas principalmente no primeiro contato com a secretária, nos contatos de pré-consulta,
E aí o ápice do atendimento, que é na consulta, quando o paciente vai lá presencialmente, né? Seja, como o Thiago falou, na secretária ali, no ambiente com a secretária, seja, mas principalmente o ápice do relacionamento médico-paciente é na consulta. E aqui é o grande diferencial do nosso método, né? Que em nenhum outro lugar ninguém te ensina como fazer uma consulta realmente efetiva e afetiva, uma consulta emocional, uma consulta com técnica, não é com achismo, não é para ficar só, né, sendo simpático, passando a mão na cabeça do paciente, ou como muitas vezes, às vezes pessoas pensam que fazer uma boa consulta é dizer sim para tudo que o paciente fala, né? A gente tem um método com técnicas, tá? Que realmente quando o médico aplica isso com os pacientes, a gente fala que dentro do método a gente chama consulta que converte. Converte o quê? Pacientes em fãs, tá? Então, e aí, obviamente, depois disso, depois da consulta, tem o próximo passo, que é o pós-consulta, pós-procedimento, pós-cirurgia, que é também marca registrada do CVM. Hoje está todo mundo aí, né, ensinando programa de acompanhamento, programa de tratamento, protocolo, não sei o quê, mas quem tem isso patenteado e registro de marca disso desde 2019 somos nós, tá? Nós somos pioneiros nisso. E é normal, né? Pioneiros são copiados, pioneiros são... a Uber foi pioneira, depois veio a 99, agora tem vários outros aí, né? Então, faz parte. O lance aqui, falando de experiência do paciente, é você ter um método que você gere essa percepção de valor no marketing, no pré-consulta, na consulta e no pós-consulta. Se você fizer isso, bingo, não tem como não dar certo. Não tem como seu paciente não ter resultado, não tem como ele não te avaliar bem, te dar depoimento, te indicar, tá? Tem 3 formas de você avaliar se o paciente, se ele ficou satisfeito. Primeiro, ele te dá um depoimento. Você manda lá o link do seu perfil do Google, da empresa do Google, ele te dá um depoimento bacana. Segundo, ele te indica para amigos e familiares. E terceiro, ele paga um novo, ele compra de novo. Se você tiver depoimentos, indicações e o paciente fidelizado, parabéns, você está indo muito bem na experiência do seu paciente. E se você ainda não tem isso, vem para o CVM, né, Thiago? Para o CVM e para Upper. Sim, é isso. Então, recapitulando, pessoal, os 4 erros que a gente compartilhou com vocês aqui. Um é a falta de dados, né? E por essa falta de dados você não sabe, ou você acaba tendo medo de investir, dificuldade em investir ou reinvestir esse valor. E aí você acaba também dependendo de uma única rede de captação de pacientes e, por último, você negligencia a experiência do paciente. Então, recapitulando aqui os 4 erros que a gente compartilhou com vocês, né? Se você quer corrigir esses erros, como o Sidney está trazendo aqui, você pode clicar aí na bio do Instagram, pode mandar mensagem lá no direct. Você quer ajuda com marketing, você quer ajuda a como melhorar essa experiência, né, Sidney, do paciente, como você consegue atingir os 50, ou talvez você está no momento em que você está estagnado com o faturamento aí, também pode te ajudar a aumentar esse faturamento aí. Quem tiver interesse nos nossos programas, nosso curso online, saber mais sobre os nossos serviços, cursos, mentorias, é só ir no link da bio ou escrever a palavra mentoria aqui embaixo. A gente vai colocar também, Thiago, na descrição desse vídeo do YouTube, todos os nossos links. O formulário da mentoria, a gente vai colocar o formulário da Upper também, para quem tiver interesse. A gente vai colocar o link da página do programa CVM, para quem quiser. É isso. Você pode mandar um direct, você pode tocar no link aqui que está na descrição desse vídeo no YouTube, você pode mandar um direct no Instagram, você pode preencher o formulário que está lá no link da bio. Enfim, e é isso. Seja para aprender com a gente
com o nosso método, como atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares de alto ticket, seja para ter acesso ao serviço da Upper Digital, que é uma empresa de marketing médico, né? Já estão aí, vai fazer um ano agora, né, Thiago, de mercado, e a intenção esse ano é a gente fazer essa empresa crescer cada vez mais, e a gente está buscando médicos e médicas que realmente estejam dispostos a fazer sua parte. Se você não quer fazer sua parte, se você não quer, se você quer só delargar para a Upper, procura outra empresa, procura a concorrência. Agora, se você estiver disposto a fazer sua parte, a fazer reuniões, preencher as planilhas, a produzir os conteúdos e quiser realmente faturar minimamente 50 mil por mês, a gente tem tanto no nosso programa de mentoria, você é extremamente bem-vindo, quanto o serviço da Upper para te ajudar com marketing, tá bom? Principalmente o tráfego pago, seja no Google, seja no Instagram, seja no Facebook, enfim, no YouTube. A gente está à disposição, não é isso, Thiago? É isso, pessoal. Muito obrigado por estarem com a gente aqui, acompanhar esse conteúdo. A gente fala muito de parafusos aqui, né? Assim, de apertar parafuso. Então, esses erros aí pode ser um parafuso que você pode apertar e tá trazendo aí de imediato resultados para o seu consultório. Então, brigadão por acompanhar o conteúdo aqui. E na próxima quinta também a gente se vê novamente com mais conteúdos para vocês. Show de bola. Tiagão, o arroba da Upper, só para a gente colocar aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter gerado valor aí para vocês. A gente espera ter gerado valor para vocês. E qualquer dúvida, a gente está por aqui. Segunda-feira a gente tem live do CVM e na quinta a gente tem live de novo, né? Toda segunda à noite, 20h25, live semanal do CVM, né? Comigo e um dos mentores. E na quinta sempre live sobre marketing, eu e o Thiago aqui falando de algum tema relevante para você.